Bom dia, PG Online, bom dia. Que alegria ter cada um de vocês aqui conosco. Já tivemos o nosso momento dos pedidos, dos agradecimentos. Obrigada, irmã Rita Ventura, por ter conduzido para a gente esse momento. Eu estava aqui nos bastidores ouvindo. Continuemos a orar pelos pedidos e louvado seja Deus, porque nós temos muito a agradecer, né? Neste momento, então, nós estamos iniciando mais um PG e você que ainda não compartilhou o link que você recebeu, compartilhe para que mais pessoas também possam ser abençoadas. Deixa eu chamar para cá nossa convidada dessa manhã. Bom dia, amada Osana. Hoje deu tudo Bom certo. dia, Lisandra. Graças a Deus. Amém, amém. Quando a Osana, semana passada, ela iria passar mensagem, a gente divulgou, mas o Espírito Santo resolveu mudar tudo. E aí, quem passou a mensagem foi meu esposo. E como é lindo quando a gente entrega a condução nas mãos de Deus, como ele dirige as coisas. E hoje, para a honra e glória de Deus, você está aqui conosco. Sabe o que acontece, minha amada Osana? Gente, para quem não conhece, a Osana ela vai se apresentar já já, tá bom? Quando às vezes a gente programa, e aí a gente fala assim, Espírito Santo, conduza tudo. Aí ele muda tudo, a gente fala assim, nossa, por que não deu certo? Eu falo assim, mas peraí. Ele fala assim, mas peraí, você não pediu para mim tomar conta? Deixa eu tomar conta. E é verdade, a gente precisa aprender a entregar e confiar, porque às vezes o nosso querer não é da maneira que Deus quer. Então, provavelmente, na semana passada, alguém que deveria estar aqui hoje não estava, mas hoje está para te ouvir, para a honra e glória de Deus. Fala um pouquinho quem é a Amada Osana para os nossos amigos que estão aqui pela primeira vez. Bom dia. Bom dia, igreja virtual, né? Um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Osana, eu sou fisioterapeuta e eu trabalho, eu continuo trabalhando, mas eu faço parte do PG da família Emanuel. Já há uns 5, talvez mais anos que isso. E para mim, cada dia é uma novidade conhecer mais uma pessoa. E é um prazer estar com vocês hoje, por motivos realmente alheios à minha vontade, eu não pude estar semana passada. Mas, como disse a Alessandra, né, Deus tinha outros planos, que tudo contribui para o bem dele, tudo contribui para honrar e glorificar o nome dele. Então, estou feliz de estar aqui com vocês hoje. E espero que a mensagem, eu só seja uma porta-voz, mas a mensagem venha realmente de Deus para mim e para vocês também. Amém, amém. A doutora Osana, ela é casada com o doutor Lovísio também, que toda semana este casal presenteia a família Emanuel. Você que não conhece a família Emanuel, é um encontro que nós temos todos os dias às 15 horas, horário de Brasília, onde nós estudamos a Bíblia, fazemos o ano bíblico, onde tem uma reflexão sempre preparada por Deus para nós. Então, já está o convite para estar participando, você que ainda não conhece a família Emanuel. Eu vou pedir, doutora Zora, que você coloque o seu microfone, o seu celularzinho em algum lugar que consiga ficar parado. Ele está com um pouco de mexendo um pouquinho, eu sei que você está segurando ele, mas algum amigo nosso aqui tem um labirintite e não vai conseguir assistir, porque fica mexendo. Nós vamos fazer uma oração, então, pela senhora, tá bom? Entregando-a mais uma vez nas mãos de Deus, para que Deus conduza novamente tudo. Querido e amado Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de despertar. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta igreja virtual, onde nos encontramos toda semana, Senhor,
para honrar, para glorificar e para bendizer o seu santo nome. Espírito Santo, neste momento, mais uma vez, entrega a doutora Osana em suas mãos, entrega o nosso PG em tuas mãos, que o Senhor venha a conduzir, que o Senhor venha a direcionar, que o Senhor venha estar chamando aqueles que precisam estar nessa reunião, para que tudo que venha a ser feito aqui seja somente para a sua honra e para a sua glória, Pai. Peço perdão dos meus pecados, peço perdão dos nossos pecados, Senhor. Por favor, Pai, atenda esta oração e também conduza tudo, Pai. Atinja os nossos corações. Eu sei que o Senhor tem uma mensagem especial para trazer através dessa tua serva que tem tanto se dedicado à tua obra, Pai. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço, na certeza de que o Senhor atende, porque eu lhe peço no santo e doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Está contigo a palavra, amada Osana. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque espero que Deus abençoe, que não dê problema com a conexão. Vamos lá. O título da nossa reflexão de hoje é o que você fará nos próximos 15 anos da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Quando eu entrei na igreja, falava-se assim, você deve se orar, se preparar como se Jesus voltasse hoje. Mas você deve trabalhar como se ele viesse daqui a 100 anos. Hoje eu estou com 70 anos. Eu ouvi isso, eu tinha 23 anos. Jesus não voltou. Tantas coisas que aconteceram na minha vida, tantos vais e vens, e eu estou aqui. Sábado nós tivemos um encontro em São Paulo, eu fui para São Paulo, minha filha que mora na Itália, o marido, o filho que mora no Rio, a nora, a neta. Eu vi amigos que eu não via há quase 30 anos. Vi gente que eu não via há quase amigos de 40 anos. E eu estou aqui. Eu acho que essa pergunta ecoa no ouvido de muita gente, que muitos procuram abafar, né? Ah, Jesus vai voltar. E as coisas vão rolando. Quando você vai para o livro, a Bíblia vai nos ajudar um pouquinho. Quando você vai para o livro de 2 Reis, capítulo 20, verso 19, fala para a gente uma história bem conhecida de todo mundo. A história do rei Ezequias. Essa história me inquietou muito. E o finado pastor João, quando eu preguei essa mensagem, ele falou, Osana, você vai falar essa mensagem no grupo dos pastores. Eu falei, eu não vou falar, não. Ele falou, vai sim, porque essa mensagem é muito atual. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá, então vamos lá. 2 Reis, capítulo 20, verso 19. Essa passagem, ela fala muito, mas ela conta para a gente a história do rei Ezequias, que você encontra essa história em paralelo no livro de 2 Crônicas, desculpa, no capítulo 32, no verso 24. Na verdade, o que você vê mesmo é a mesma história, só que em alguma você encontra alguns detalhes. E aqui no livro de 2 acredita-se que foi um câncer, e ele era uma pessoa
temente a Deus, e ele procurava fazer as coisas certas, mas ele se desviou, e ele começou a fazer as coisas do jeito dele. Então, Deus permitiu que ele ficasse doente, como acontece com qualquer um de nós. Eu passei por um câncer também, e o mesmo câncer que eu tive levou meu filho há 5 anos atrás. E eu também fiquei perguntando, Senhor, por quê? E depois me disseram que você não deve perguntar por quê, mas para quê? Porque é dúvida, para que é propósito. E, e aconteceu isso com Ezequias. E Ezequias, a pergunta é, você sabe que ele ficou doente, e na sua doença, Deus deu para ele mais 15 anos de vida. E quando eu li essa história, eu fiquei pensando na minha situação. E se Deus tivesse falado para mim, Osana, eu vou te dar mais 15 anos de vida. O que eu faria nos 15 anos? Como eu usaria meu tempo? O que eu poderia fazer para que Jesus voltasse logo, mais pessoas ficassem sabendo, a minha família? O que eu ia fazer? E foi o que aconteceu com Ezequias. E ele Mas como Deus lê o coração da gente, você vê que Ezequias, ele chorou porque ele sabia que a morte estava ali na cara dele. E o profeta Isaías falou para ele, olha, você bota em ordem a tua casa, porque você vai descansar. E ele chorou, chorou, chorou. E o profeta Isaías estava passando pelo pátio do templo e Deus falou para Isaías, volta lá. Fala para ele, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Aqui, ó. Volta e diz Ezequias, no verso 5, no capítulo 20 de 2 Reis, no verso 5. Volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ele ficou meio desconfiado, né? Mas será que é procedente essa notícia? Quem passa por uma doença, gente, por uma situação muito triste, e se tem algo que mexe com a gente, é a doença. Ah, sim. Deixa eu tentar mudar de lugar. Meu esposo já tinha me falado a respeito disso. Esse lugar aqui não é muito bom. Só um instantinho que eu vou mudar de lugar para nós falarmos melhor. E agora, vocês estão me ouvindo melhor? Estamos sim. Eita, nós, hein? Internet é uma festa. Deixa eu sentar aqui. Aí, Deus falou para ele, olha, você vai lá, vai colocar uma pasta de figo na sua ferida. E Isaías diz, toma uma pasta de figo, tomaram-na no verso 7 e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou da saúde. Mas sabe aquela coisa, quando você diz, nossa, o milagre é muito grande, a gente começa a desconfiar. Aí ele falou assim, mas qual é o sinal que vai acontecer? E o sinal era a sombra retroceder 10 graus. Porque para frente ela vai mesmo. Mas voltar para trás? Eita, ia ter uma. Imagina, ele ia mexer com as forças que seguram, força da gravidade,
ele ia mexer com tudo. E, e aí Ezequias sabia disso. Aí ele falou assim: o que você quer? Adianta ou retrocede a sombra? Ele falou, Ezequias falou: é fácil que a sombra adiante 10 graus, verso 10. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. E o que aconteceu foi exatamente o retrocesso da sombra no relógio de Acás. E tinham pessoas, Babilônia era um povo muito adiantado, sumérios, e eles estavam estudando e perceberam que algo estranho aconteceu. Nossa, a sombra retrocedeu 10 graus. O que aconteceu? Ah, tem um povo aí que eles sabem, eles têm um Deus diferente, e o rei de lá teve uma doença incurável, e o sinal que ele pediu para o Deus dele foi que a sombra retrocedesse. Aí lá foi a embaixada de Babilônia querendo conhecer o rei. Queriam saber que Deus era esse que faz a sombra retroceder. E aí, ao invés de Ezequias apresentar o Deus dele, a Bíblia diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tiago diz: vocês não são ouvidos porque vocês não sabem pedir. E aí? E você lê também: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Você invoca, Deus livra, mas o que você tem que fazer? Abrir a boca. Contra fatos, gente, não há argumentos. Não tem como uma pessoa mandar você calar a boca e te chamar de mentiroso. É o seu testemunho. É a sua história de vida. Só que até para a gente falar, a gente precisa ser simples e prudente. Não é falar na hora errada, porque aí a gente não vai dar testemunho. E quando esse povo chegou lá, em vez de Ezequias falar: olha, o Deus que eu creio, o Deus que eu conheço, me curou de uma doença incurável. Ele foi apresentar toda a riqueza dele. E o profeta Isaías chegou para ele e falou assim: escuta, quem é essa gente aí? Aí ele falou assim: essa gente aí são embaixadores de Babilônia. Ah, é? O que você mostrou para eles? Estava esperando que, bem que Isaías sabia, mostrou para eles. Ah, eu mostrei toda a minha riqueza. Aí o que aconteceu? Isaías falou para ele: olha, esse povo que veio aqui, ele veio aqui e eles vão levar tudo embora. Só que como você viveu uma vida de integridade, misericórdia de Deus, isso não vai acontecer nos teus dias, mas nos dias dos teus filhos. Como é que você se sentiria se você soubesse uma história assim, hein? E se ela fosse exatamente a sua história? Olha o que fala no verso 19. Quando Isaías falou para Ezequias isso, a resposta dele para mim foi demais de estranha. Bom, então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois ele pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Você estaria em paz e segurança quando se você soubesse que quando você morrer, seus filhos vão passar por muitas misérias? Você consegue dormir em paz? Consegue?
Quando você vai lá para Lucas 6:25, olha o que Jesus falou. Lucas 6:25. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Você está farto? A vida para você está uma maravilha. E dane-se o resto. É por aí o pensamento. Quando você vai, e na outra versão diz assim, coitado de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos e com o que vocês têm, vocês vão passar necessidade. Como é que você sente ao saber que nós estamos em momentos, na iminência de momentos cruciais na história desse mundo? Não tem onde você olhar e falar, tem paz. Não tem, não. O mundo numa convulsão. E as famílias? E a sua vida? Basta a gente ver pelos grupos. Eu estava dando uma checada aqui, 54 pessoas. A maioria é mulher. Parece que é a gente que pensa melhor. Gente, só que isso não é só um privilégio. Quanto maior o privilégio, muito maior a responsabilidade. Ah, eu não tenho nada com isso. Será? Será? Olha só, quando você lê o verso 43 a 45 de Lucas 6, diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Vocês já pensaram que cada palavra tem peso e ela não volta vazia? Já pensaram? Quando você. Isso conta para mim, não é o que eu. É onde eu estou, e sim o que eu sou. Eu estava conversando com a minha filha e com o meu genro, e eu aprendi uma coisa quando minha filha começou a me ensinar o beabá, os pequenos passos. Lucas 6, de 43 a 45. Os pequenos passos, porque eu não sei muita coisa do italiano, eu entendi uma coisa, que em inglês o verbo to be é ser e estar. Em português não é a mesma coisa, não. Ser é caráter, estar é função. Eu já estive ancião, mas hoje eu sou uma anciã. Ezequias, quando ele falou para Isaías, que bom que isso não vai acontecer nos meus dias. Ele não estava falando porque ele estava rei, mas porque ele tinha um coração que só queria as coisas para ele naquele tempo. Como é a sua oração? Você já pensou nisso? O que conta são o que nós somos e não o que dizem, o que dizemos e fazemos. Isso se comprova por atos e palavras. Então,
as minhas palavras, isso chama coerência. Coerência. Eu devo, mesmo calada, meu silêncio tem que falar muito mais do que a minha eloquência. As pessoas têm que olhar e ver Jesus em mim, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir. Não adianta eu falar, eu sou cristã, eu estou me preparando para a volta de Jesus, mas eu não ajo conforme aquilo que eu acredito. E a pregação cai em descrédito. E as pessoas começam a olhar e falar assim: ser cristão é isso aí? Vou continuar do jeito que eu estou, onde eu estou. Isso traz desonra ao nome de Deus. E quando você termina, você olha e diz: o que ouve e não pratica, o verso 49 diz. Aqui fala os dois fundamentos, no capítulo 6 de Lucas. Jesus falando sobre os dois fundamentos, ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem? E o que Jesus manda a gente fazer? Ele manda a gente ser vegetariano? Se eu sei que através do vegetarianismo vou ter uma mente mais clara e vou entender melhor o que Deus está me falando, eu conheço essa lei da saúde. Então, por que eu quero comer diferente? São os princípios da lei de Deus. Os 10 princípios da lei de Deus se resumem no amor a Deus e amor ao próximo. O primeiro princípio fala da lealdade a Deus. O segundo, sobre adoração. O terceiro fala sobre reverência. O quarto fala sobre santidade. O quinto fala sobre respeito às autoridades. O sexto fala sobre o amor. O sétimo fala sobre a pureza. O oitavo fala sobre a honestidade. O nono, a veracidade. E o décimo, ao contentamento. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a rocha, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Agora, tem uma coisa, gente, uma experiência pessoal minha, que Deus tem me ajudado a ver. E eu gostaria de compartilhar com vocês, e a gente já nos momentos finais do nosso tempo. Você ter mais conhecimento não te torna melhor que ninguém, te torna mais responsável, porque pelas suas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, nós precisamos pedir a Deus. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor que é capelão, uma escola adventista, eu não sei se é do Capão Redondo, e ele fez uma oração que eu achei interessante, as palavras dele. Ele disse: Senhor, me dá sabedoria para gerenciar conflitos e alinha a minha vontade com os teus planos. Quando você faz tudo para honrar e glorificar a Deus, para você testemunhar, você deixar o coração de Deus muito alegre,
você vai ficar muito alegre e fazer a alegria do outro. É viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, porque Jesus viveu para fazer o bem. E ele ficava muito feliz de ver a felicidade de todo mundo. E ninguém que vive para si não serve para viver, porque a nossa missão é viver para servir, fazendo a felicidade do outro. Dane-se que não vai acontecer nos meus dias. Hoje, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Deus está dando para você hoje a prioridade, para mim hoje. Meu esposo estava falando que câncer, como que eu tive, que levou meu filho, meu pai, minha irmã, minha outra irmã teve, 3 tios tiveram. A probabilidade de, em 100 casos, viver após 5 anos é de uma pessoa, 1,29, ou seja, nem 2 pessoas sobrevivem. O Senhor me deu, eu estou com 13 anos já. Por que será que eu vivi e meu filho se foi? Minha irmã foi para um propósito. E o propósito é falar hoje para você. Se Deus te desse 15 anos de vida, o que você faria com eles? Como você agiria nos próximos 15 anos de vida? Essa pergunta deve inquietar muita gente. Mas Deus está dando para você e para mim a oportunidade hoje. E aprender a gerenciar conflitos, nós estamos aqui falando de Deus com a palavra de Deus aberta. Você já sabe o que te espera quando você sair daqui, né? Você já sabe. Dentro de casa mesmo. E outros, ao olharem para você, que tipo de... O que eles vão ver para eles também sonharem com 15 anos na frente? Ou com uma eternidade? Se você também tem esse desejo de querer saber como estar daqui 15 anos, a pergunta que eu faço, como você é hoje? Lembra que ser e estar são coisas diversas. Estar é função e ser é caráter. Como você estará daqui 15 anos com o que você é hoje? Não é estar. Vamos orar? E pedir a Deus sabedoria. Quem pudesse ajoelhar, eu sei que a turminha é grande, mas aí onde você está, a gente se ajoelha para falar com Deus. Vamos lá? Querido Deus e Pai que está no céu, o Senhor ouviu nossa fala e o Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Mulheres, eu vi que tinha Senhor também na sala. Cada um de nós, Senhor, estamos aqui de joelhos, porque temos consciência de nossa necessidade de um Salvador. E reconhecendo nossa pequenez, nossa miséria, suplicamos humildemente o batismo do Espírito Santo nessa manhã. Para o Senhor nos dar sabedoria para gerenciar conflitos. O Senhor diz que a gente pede porque pede mal, pede para esbanjar em nosso egoísmo. Mas nós não estamos pedindo para isso. Nós estamos pedindo, Senhor, para que através de nós alguém seja salvo.
a começar por nós mesmos, nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, as pessoas com quem vamos cruzar no decorrer desse dia. Mas precisamos também, Senhor, que o Senhor que conhece o nosso coração, por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Para que os nossos planos, os nossos projetos, Senhor, sejam para honrar e glorificar o Teu nome. Na história de Ezequias, Senhor, ele não foi feliz com a colocação dele, mas a misericórdia do Senhor foi tão grande que o Senhor deu para ele 15 anos para ele se preparar. Mas a promessa que o Senhor fez, o Senhor trabalhou no coração do filho dele, de Manassés, que foi cruel demais. Mas a misericórdia do Senhor o alcançou. Alcançou o rei Joaquim, que foi bem depois. Alcançou o teu povo através de Daniel e seus companheiros que vieram depois, através de Ezequias. Porque a misericórdia do Senhor não tem fim, e elas se renovam a cada manhã. E nós sabemos que muito pode a oração da fé. E nós estamos aqui clamando, Senhor, tenha misericórdia de nós. E usa-nos como ferramentas em tuas mãos para curar, para transformar, para resgatar, para restaurar e para salvar todos aqueles com quem entrarmos em contato. Na certeza que fomos ouvidos e que essa bênção seja extensiva também à nossa família, onde estiverem. Nós clamamos, confiando em tuas promessas, porque o Senhor diz que a gente que é ruim sabe dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Nós estamos pedindo, certos de que a resposta já está a caminho. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigada, doutora Osana. Pessoalzinho, já vou liberar o microfoninho, um minutinho só, tá bom? Sei que o pessoal aí está animado aí para poder falar um amém. Louvado seja Deus pela vida da senhora. Muito obrigada pelo maná quentinho dos altos céus para o nosso PG Online. Eu estava aqui observando. E louvado seja Deus como Deus nos atrai para que possamos aprender sobre seu maravilhoso amor, né? Louvado seja Deus. Estamos aqui em 76 pessoas nesse momento, para a honra e glória de Deus. Esse vídeo, essa gravação ficou gravada. Se você perdeu alguma coisa, não se preocupe, depois você pode assistir no nosso PG Online, tá bom? Lá no nosso YouTube, no nosso canal. Vou abrir aqui, vou chamar a irmã Maria Lúcia, que ela tem um recadinho para dar. E aí depois vocês falam amém, tá? Espera a irmã Maria Lúcia primeiro falar, hein? Irmã Maria Lúcia, bom dia, minha amada, vem para cá. Bom dia, minha linda. A gente tem um recadinho especial para a doutora Osana, não tem? Temos, sim. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, Deus Espírito Santo, por ter usado ela para trazer essa mensagem maravilhosa de nos despertar, né? Porque cada mensagem é nos despertando. E vamos dizer para ela o que a Sala 57 nos ensinou, né? Nós te amamos, precisamos de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e nós cremos mais em Deus, porque, doutora Rosana, existe, faz parte da nossa vida e é nossa família em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém, amém. Deus é louvado. Amém. Amém, amém, minha irmã. Obrigada, irmã Maria Lúcia, a senhora é uma bênção, viu? Deus abençoe. Muito obrigada, minha irmã. Que mensagem.
Que mensagem de fé. Amém. Deus recurso. Mas muito Amém, bom. Mãe de Janira. Mãe de Janira, Deus a gente abençoe. tá tanto resolver essa câmera aí, viu? A gente quer ver a senhora aqui, viu, irmã de Janira? Não abre, minha irmã, nem com Não reza, nem com abre, fé. né? Só Deus. Vai Esse abrir Deus sim, irmão, não se resolver. preocupe. Tem anos que eu estou fazendo esse pãozinho. A irmã Cacá aí, ó, sorriso lindo aí, ó. Cacá, conseguiu entrar, que bênção, preciosa. Ah, tô vendo a Claudinha aqui também. Não tô vendo muita gente, não, com a câmera aberta, viu, doutora Zano? Aí, irmã Rita Wilson, A irmã Rita. hoje, né? Estava aqui nos bastidores, irmã, ouvindo a mensagem maravilhosa. Maravilhosa. Deus é maravilhoso e as pessoas que seguem também. Louvado. Né, irmã Cacá? E eu fiquei aqui pensando, meu Deus, se o Senhor me der mais 15 anos, Pai, se o Espírito Santo tem que me dizer o que é que eu tenho que fazer. Pregar o E evangelho. aí, irmã, Não, isso aí eu lembrei, mas aí vai ter mais coisa, né? Como a meditação hoje falou sobre a gente, o que é que a gente fazer para os outros, nas mínimas coisas, e aí a gente fica, às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é só um abraço, né, irmão? Um sorriso. Muito bem, meu irmão, um sorriso. a lição da Escola Sabatina traz para a gente hoje a forma de falar de Jesus, né? Como a irmã está falando aí. Usar a 1 Pedro, capítulo 3, do versos 1 até o 18. Eu estava lendo ali, a irmã falando cá, e tudo se encaixando. Se o Senhor nos conceder mais esses anos. É isso que a gente deve fazer, né? Enfim, Deus abençoe a todos. Muito bom ver vocês. Assim, Amém. porque meu filho é doente, e eu estava perdi a noite, mas consegui participar hoje, e é uma bênção de Deus. Irmã Maria Lúcia, ó. Obrigada, irmã. Ô, minha irmã, para você também, ó. Hoje é live, ó. Um cheiro, Doutora coração Zana. lindo, lindo. Amo você. Vocês moram Doutora todos aqui, Zana. ó, e não pagam aluguel. E ai de quem cobrar, minha filha. Amém, amém. Né? Amém. Beijos, beijos. Vocês Doutora Zana, gostaria de agradecer mais uma vez pelo privilégio de termos aí a mensagem trazida pela senhora. Agora a senhora já sabe o caminho aqui, viu, doutora? Sempre que puder e que tiver disponibilidade, será uma alegria tê-la aqui conosco no nosso PG Online, que acontece toda terça-feira, início 5h30 da manhã com os pedidos, agradecimentos e 6h com a mensagem. Será uma alegria. Eu participo de um PG que é só 15 minutos. Olha, que Vocês bênção. também estão convidados, e eu participei. Nós estamos lendo o livro Vida de Jesus. Amém, manda o link que depois a gente compartilha. Hoje estava falando sobre os misericordiosos. Amém. E aí eu ouvi, deu tempo da oração, porque é 15 minutos, todo dia. Começa 15 para 6 e vai até às 6h. Se vocês quiserem, eu mando para a Lisandra o link. Pode mandar que a gente compartilha, sim. Será uma alegria aí estarmos presentes nos dias que nós não estivemos aqui. Obrigada, irmão. Muito bom ouvir. Eu Então, conheci a irmã. Deus abençoe a todos. Eu conheci a irmã Osana na época do casamento dela. Ah, sério? Da família Emanuel, e aí nós combinamos de assistirmos, né? Pelo computador ou pelo celular, e aí nós ficamos ali aflitas, todo mundo arrumadinhas, sentadinhas, esperando, aí nós assistimos eles casando. Com o doutor Lovísio, é Lovísio, né, irmã? Isso. Deus abençoe vocês, casal maravilhoso, amo muito vocês. Deus abençoe, irmã, muito. Obrigada, Nani. Eu também não estou há muito tempo na Emanuel, não. Fiz 1 ano aí, alguns meses só, mas Deus, ele é tremendo. E onde nós nos colocamos na mão dele, ele faz o seu agir se nós deixarmos, né? É o que a doutora Zana falou aqui, é o que a irmã Maria Lúcia comentou. Nós temos que perguntar, Espírito Santo, e agora, né? É o que Davi fazia, é o que tantos profetas faziam. Não é só simplesmente receber a bênção também, né, doutora Zana? Porque a gente pede, recebe a bênção, e depois a gente não volta para agradecer também, né?
Precisamos agradecer aí. Bom, estamos com um novo jejum, viu? Iniciamos aqui nessa segunda ontem, o culto domingo. Você é nosso convidado. A Aline está por aí ainda, não sei se ela ainda está. Você é nosso convidado aí. Vimos muitos milagres nesses 40 dias. E, doutora Osana, tivemos aí, Aline, preciosa. Consegue falar alguma coisa? Está em trânsito? Dá para falar ainda? Dá, estou caminhando. Colocando os 8 remédios naturais em ação. Você está convidado a jejuar conosco toda segunda-feira, tem sido uma bênção. A gente faz de segunda para terça e 2 vezes por semana a gente jejua, então será muito bom você entrar conosco. Um beijo, bom dia. Obrigada, Povo, eu vou ter que sair. Que Deus abençoe vocês. Eu vou mandar para a Lisandra o link da sala que a gente participa e ela compartilha com vocês, tudo bem? Obrigada, doutora Osana. Deus te abençoe. Dia abençoado para vocês. Obrigada, doutora. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Que abençoado para todos vocês. Abra o seu microfoninho, dê um bom dia com alegria, pessoal. Bom dia com muita alegria. Bom dia para todos vocês. Obrigada, Deus. Bom dia, alegria. Deus abençoe a todos. Tá. Bom dia.